Glória a Deus. Jesus, com os seus ensinos por parábolas, Ele consegue atingir o nosso coração e ao mesmo tempo Ele consegue nos fazer compreender qual que é o papel do Pai, qual que é o papel dele, qual que é o nosso papel, qual que é o papel do Espírito. Porque aqui, se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que Ele fala que enviaria o Consolador para os seus discípulos. E hoje nós temos o Espírito Santo da promessa em nós, para nos ensinar todas as coisas. Essa palavra a respeito da videira, ela tem me impactado nesses dias. Porque às vezes nós temos uma visão tão micro. Às vezes a gente se enxerga como um ramo da videira, sendo que nós achamos que os ramos é somente a nossa congregação. Nós achamos que os ramos, ele se limita somente aonde nós estamos. Naquilo que nós vemos, naquilo que nós desfrutamos no nosso ambiente congregacional. E a gente não compreende que Cristo, Ele é uma videira aonde cada comunidade, cada igreja que está ligada verdadeiramente nele, ela se torna um ramo dessa videira. E você pode ser um raminho dessa videira. E aí, através de nós produzimos frutos. Para quem? Para o Pai colher. Porque se nós entendermos o que é essa palavra, ela começa dizendo: Cristo é a videira, nós somos os ramos e o Pai o agricultor. O agricultor, ele cuida bem da videira, dos seus ramos, ele trabalha nela para que ela produza os frutos para quem? Para ele mesmo. Para ele colher desses frutos. Às vezes nós estamos numa comunidade e nós vamos compreendendo que a gente acha que servir a Jesus é nós produzirmos frutos para nós. Em muito lugar ensina isso hoje. Você vai viver um ambiente congregacional para você melhorar de vida. Para você melhorar a sua condição, o seu emprego, os seus sentimentos, a sua estrutura, você e você e você e você. E quando você olha para o ambiente videira e você fala: eu sou um ramo que estou produzindo frutos que não são para mim, são para o agricultor colher. E aí você começa a entender verdadeiramente qual que é o seu papel no reino de Deus, que é produzir os frutos para o Pai, produzir os frutos para o agricultor, produzir os frutos para que ele colha, para que ele desfrute desses frutos. E aí você vai indo cada vez mais a fundo. Primeiro ponto que o texto ele traz para nós aqui é que ele fala a respeito das podas. E ele diz assim: aquele que dá fruto, o Pai poda para que dê mais fruto. E a poda, se você vê o significado dela no original, é limpa. Aquele que dá frutos, o Pai limpa para que dê mais frutos. A poda nada mais é do que uma limpeza. E depois ele ainda fala para os discípulos: vocês estão limpos pela palavra, mas permaneçam em mim. Então o ponto crucial para que os frutos sejam produzidos por mim e sejam gerados para o Pai e que sejam impactados na sociedade é primeiramente eu me entregar profundamente à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera as maiores podas na nossa vida. Ela gera o maior fundamento da nossa vida. Por isso que eu preciso ler ela, mergulhar nela, viver essa palavra. E o engraçado é que os frutos, eles são produzidos com aquilo que ele tira e não com aquilo que ele dá. Tem muitas pessoas hoje que elas vão às igrejas, elas querem a Deus esperando aquilo que Ele dê. Chegamos num ambiente congregacional esperando que o Pai faça algo para mim. E aí você enxerga um ambiente videira e você começa a entender que os seus frutos vêm, eles acontecem com o que Ele tira, não é com o que Ele dá. Você já parou para pensar que hoje tem muita igreja com gente bem sucedida que não frutifica na cidade? Tem muito empresário que se deu bem na vida depois que aceitou Jesus, mas o Pai não colhe nada dele. Porque os frutos não vêm com o que eu ganho, os frutos vêm com o que eu perco.
Os frutos vêm com o que Ele tira de mim. Os frutos vêm com o trabalhar dEle dia após dia dentro do meu coração. Na minha vida, os excessos que eu tenho, Ele poda para que eu produza mais. Então é preferível você entender que o que Ele vai tirando, vai te fazendo produzir frutos para Ele, do que você passar a vida inteira esperando com que Ele fique te dando coisas, te dando coisas, te dando coisas. E isso não gera fruto nenhum para Ele. Simplesmente colheita para você. Então isso são pontos cruciais para a gente entender quais que são os papéis do Evangelho. O papel do Pai, o papel de Jesus e o meu papel. Eu lembro quando eu estudei gastronomia uns anos atrás, eu tive aula sobre vinícola, né? A gente tem que ter aula sobre harmonização, eles falam sobre o vinho é muito abordado no curso, né? Tem matéria sobre isso. E o meu professor, ele falou um negócio muito interessante um dia, que me trouxe para essa palavra. Ele pegou e estava explicando por que as melhores uvas, elas são plantadas em lugares altos, nos picos dos montes, ambientes frios, né? Onde às vezes o ambiente, ele não é favorável. E aí ele pegou e falou assim, olha que interessante que funciona uma videira, né? Nos ambientes mais desfavoráveis é onde são geradas as melhores uvas. Nos ambientes mais desfavoráveis é onde são geradas uvas mais doces. E ele começou a explicar que o ambiente sendo ruim faz com que a videira ela se estruture por dentro e ela produza mais vitamina, mais nutrição e ela se desenvolva melhor para combater o que está ao seu redor. E aí os seus frutos são melhores. E às vezes a gente fala para Deus assim, Senhor, me tira desse ambiente desfavorável que eu estou vivendo. E Ele está dizendo, o ambiente desfavorável que você está, é para que você produza frutos melhores. O ambiente desfavorável que eu te coloquei, é para que o teu interior, ele venha se fortalecer, se estruturar, para as suas uvas serem mais doces. Para que o Pai colhe as melhores uvas de você, às vezes Ele te coloca num lugar que não é do teu agrado. E hoje muitas vezes nós dizemos para Deus, Senhor, eu não quero ficar nesse ambiente. Esse ambiente não é legal, eu quero algo agradável, eu quero algo confortável. Eu quero algo que seja bom para mim. Eu não quero algo que seja bom para você, eu quero algo que seja bom para mim. E aí vamos tirando Jesus do centro da nossa vida. E vamos pensando nos resultados que podemos ter para nós. E meu amigo, aquele que pensa em si nunca vai ir para um lugar precário levar o Evangelho. Aquele que só pensa em si, ele nunca vai para um país onde tem perseguição pregar o Evangelho. Aquele que pensa em si, ele nunca vai fazer um trabalho comunitário com pessoas carentes. Aquele que só pensa em si, ele nunca vai se doar por uma causa que não o beneficie. E nós nos reunimos aqui como um corpo, como uma igreja, porque antes dele impactar os lugares da cidade, ele precisa impactar a nossa vida. Ele precisa preparar a nossa vida para isso. E é isso que ele está realizando nesses dias. Essa conferência, ela não é algo que acontece em 2 dias e termina, não. Essa conferência é o Senhor trazendo podas sobre a sua vida e depois fazendo com que você frutifique para o Pai na cidade ao longo do seu ano. Com as pessoas que você se relaciona, aonde você vai, aonde você pisa, com a ousadia que Deus gera no teu coração. Uma vez Deus me deu uma palavra sobre identidade e Ele nunca mais me deixou esquecer uma frase que saiu no meio de uma pregação. E ele dizia para uma juventude, ele falava assim, não adianta você ser um filho dentro de casa e viver uma vida de órfão no seu dia a dia. Você esconder teu pai na faculdade, você esconder teu pai na sociedade, você esconder teu pai aonde você vai. E muita gente não manifesta o reino
porque quer viver o reino somente dentro da igreja. Só quer viver o reino no ambiente agradável e favorável. E os frutos não são colhidos na sociedade. E o próprio Cristo aqui ele diz: sem mim vocês nada podem fazer. E ele quis dizer o que ele disse. Sem ele, aqui ele pega todo o nosso intelecto humano, joga no chão, pisa em cima e fala assim: cara, você pode ter a melhor sabedoria do mundo. Se você não estiver ligado em mim, se você não estiver conectado em mim, você nada pode fazer. Se você não estiver na videira verdadeira, ele ainda cita, ele fala: eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque muitas vezes nós criamos uma videira falsa para se conectar. Então quando ele fala com a gente, ele ainda precisa especificar: eu sou a verdadeira, tá? Porque se você quiser produzir frutos para você só, você vai estar se ligando numa videira que não sou eu. Então se conecta em mim. Os frutos são para o agricultor, são para o Pai. E aí ele vai nos forjando, nos estruturando, nos capacitando para a gente frutificar, para a gente gerar algo que impacte a cidade, para a gente trabalhar em unidade. A videira é uma só, querido. Não existem várias videiras. A minha igreja Torre Forte não é uma videira. Comunidade de Vida não é uma videira. Praise Him não é uma videira. Brasil para Cristo não é uma videira. Assembleia de Deus não é uma videira. Somos ramos da mesma videira. Somos ramos da mesma videira. Nós produzimos o fruto para o mesmo agricultor. E isso não te leva a se tornar um rebelde. Agora agora eu não tenho igreja, agora eu sou de Deus. Não, isso te leva a honrar a tua casa. Isso te leva a ser fiel onde você congrega. Isso te leva a estar guerreando com o teu líder, batalhando lado a lado com ele e servindo com os seus irmãos. Eu falo que cada comunidade é como uma casa, querido. Cada comunidade, ela funciona como uma casa. Eu não vou brigar com você porque na tua janta 7 e na minha 7:30. Tem gente hoje que está discutindo com o irmão do lado porque o horário do jantar é diferente. Tem gente hoje que está falando que o outro está fazendo errado por causa que ele toma banho de manhã e de noite e o outro toma banho uma vez por dia. Eu ir na sua casa, não tem problema nenhum. Eu conviver bem com você, não tem problema nenhum. Nós precisamos saber a casa que temos e precisamos viver bem e sabermos conviver com a casa dos nossos irmãos. Amém? Esse é o propósito de Deus. Juntos podemos impactar e ir muito além. Juntos podemos alcançar a cidade. Juntos podemos transformar a cidade. Nós já vimos e já lemos sobre avivamentos que começaram por oração de uma pessoa. Vilarejos da África que uma pessoa teve um encontro com Deus e começou a orar, pedindo para Deus trazer um avivamento sobre aquele lugar. E o Senhor trouxe. E olha em quantos nós estamos. Olha como nós já estamos avançados no apelo. Não somos um, somos muitos. E se a gente compreender que temos o mesmo propósito de trazer o reino para a cidade, nós vamos impactar muito mais Salto. Nós vamos transformar Salto através da nossa oração. Isso não nós, isso a videira que produz os frutos. Às vezes nós queremos olhar para Deus com o nosso conceito brasileiro. Senhor, eu vivo numa democracia. Na democracia eu tomo as minhas decisões. Na democracia eu escolho o que eu quero fazer. Na democracia é a minha vontade que importa. Na democracia você precisa respeitar a minha decisão. Quem acompanha a internet hoje sabe que isso está mais no auge do que nunca. Na democracia é o que me faz feliz. Só que, meus amigos, no reino é monarquia. O rei falou, eu obedeço. O rei falou, eu estou aqui para servir o meu rei.
Não é a minha opinião, é a opinião dele que importa. Não é o que eu gosto, é o que ele disse para fazer. E nós compreendemos isso pelo sacrifício de Jesus. A Bíblia fala que quando ele está indo rumo à cruz, ele está indo com um semblante decidido, convicto. Você já imaginou Jesus indo para a cruz convicto? Aonde você está indo? Estou indo para a morte. A decisão não é minha, é do meu Pai. Eu estou indo convicto, porque não é o meu bem-estar, é a minha missão. Querido, não é o teu bem-estar, é a tua missão. Jesus te chamou para uma missão que vai além do teu bem-estar. Jesus te chamou para uma missão que vai muito além de você. Jesus te chamou para uma missão que é muito maior do que você. Então não limita a missão de Deus em você. Entregue a sua vida para viver a missão que Ele tem. Compreenda o seu papel. Voltando a falar um pouco da aula, para a gente quebrar um pouco o gelo. Uma outra coisa interessante que eu ouvi. Teve uma praga que atingiu praticamente os maiores lugares que produziam uvas no mundo no século XIX. Chamava filoxera. Ela tem um nome científico que é mais difícil do que o nome dela. Chamava filoxera. Ela atingia a estrutura do caule das videiras e ela gerava feridas ali que produziam fungos. A videira ela era impedida através desse fungo de produzir frutos, ela ia secando e ia morrendo. Se você pesquisar sobre isso na internet, tem muitos estudos. Isso daí, para você ter uma ideia, quase deixou extinta a uva. Porque começou em um país e aí eles transicionavam videiras de um país para o outro e a bactéria foi invadindo várias vinícolas, pegou Chile, pegou grandes lugares que produziam. E aí muitos estudos foram acontecendo, muitos estudos tentando arrumar uma forma de isso cessar, de isso não progredir mais, porque ia ser extinto. Ninguém mais ia beber suco de uva hoje, amém? Quem gosta de suco de uva não ia ter mais. E aí eles descobriram que tinha uma videira que ela resistia à filoxera. Ela resistia à filoxera. E aí eles tiveram uma ideia, eles falaram, nós vamos começar a usar a estrutura dessa videira para fazer enxerto nas outras videiras, para que a bactéria não mate as videiras mais. E aí eles começaram a fazer um processo de enxerto. Eles pegavam a raiz e o tronco de uma, faziam um enxerto, colocavam a outra, amarravam, e aí as uvas produziam, e a filoxera que ela atingia só até uma certa altura, acho que era 20 centímetros. Então no tronco elas eram resistentes à praga e elas não morriam mais. Cara, o dia que eu ouvi essa aula, a aula acabou para mim. Porque no mesmo instante que ele falava, o Senhor ele se revelava com Cristo para mim dentro de uma sala de aula. E ele falava assim, sabe o que é a filoxera? A filoxera é o pecado que te mata. E sabe por que você não morre, Felipe? Porque Cristo, a videira verdadeira, você já deve estar entendendo o que ele está falando. Cristo, a videira verdadeira, ela é resistente ao pecado. Ela é imune ao pecado, ela destrói o pecado. E aí eu te enxerto em Jesus, para que o pecado não te mate e você possa dar frutos. Nós somos enxertados em Jesus, queridos, porque o pecado não atinge Jesus, e ele não passa a me atingir também. Não me leve a mal, do não atingir não significa não pecar, o não atingir é que se eu me arrepender, Cristo me salva, amém? Então não confunda a minha colocação. Aquele que está em Cristo, recebe vida. Aquele que foi enxertado na videira, recebe vida. E olha que mais interessante, você já viu o processo de enxerto? Alguém já viu aqui como faz enxerto em uma planta? Eles pegam uma planta que tem saúde, que não tem problema nenhum, eles ferem aquela planta. A planta que tem saúde, que não precisa ser ferida, é ferida.
E a planta que é enxertada, ela é feita uma poda onde tira o seu excesso. E aquilo se encaixa. Cristo foi ferido e Ele tira os meus excessos para que eu me encaixe nele e para que eu produza frutos para o Pai, querido. Cristo foi ferido pelo próprio agricultor. A videira foi ferida pelo próprio agricultor para que eu fosse enxertado nela, para que eu pudesse produzir frutos. E aquele que está em pecado, o que acontece? Aquele que não é enxertado na videira, o que acontece? Deixa de produzir frutos, seca e morre. E essa palavra precisa ser falada hoje em dia. Estava falando com o Manuel essa semana. Sabe qual que é o problema da nossa geração? O problema da nossa geração é que a gente quer transformar pecado em problema. O problema da nossa geração é que a gente quer pegar o pecado que precisa de arrependimento e quer falar que ele é um problema que precisa de tratamento. E aí nós queremos tratar aquilo que precisamos nos arrepender. Porque quando eu falo que o pecado é um problema, eu me torno vítima. Eu tenho um problema, a culpa não é minha. Mas quando eu entendo que eu estou pecando, significa que eu sou culpado. A culpa é minha, eu errei. O arrependimento tem que vir de mim. Quem tem que se ajoelhar diante de Deus sou eu. E aí hoje, quando a gente peca, em vez da gente ir aos pés de Jesus, a gente quer ir num médico, a gente quer ir num psicólogo, a gente quer fazer tratamento. Mas a gente não quer deixar de pecar. A gente não quer deixar de errar. Porque nós queremos transferir a nossa culpa de arrependimento para alguém. Então hoje é o dia de Deus estruturar pessoas, estruturar vasos. A palavra ela vai nos limpando, a palavra ela vai nos preparando para que a gente venha produzir frutos para o agricultor. Então hoje mais do que nunca, o Senhor ele nos dá a oportunidade de sermos sinceros, verdadeiros, decisivos com Ele. Aquele que errou não erre mais. Se arrependa diante dEle, peça perdão diante dEle e fala: Senhor, eis-me aqui. Aquele que a palavra já limpou, ouça o que Ele diz: permaneça, continue. Vai deixando com que o alimento que a videira manda para os ramos venha produzir frutos em você. Porque Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Não temos para onde ir sem Jesus. Não temos o que fazer sem Jesus. Você pode ter o melhor resultado da sua vida. Você pode chegar na sua velhice e falar: minha vida foi um sucesso. Mas se você não estiver com Cristo, a sua vida foi um fracasso. Porque o seu sucesso vai terminar e você não vai ter para onde ir. Então nós temos a oportunidade de sermos ligados na videira. Nós temos a oportunidade de sermos enxertados na videira verdadeira. Para recebermos vida de Deus. Para recebermos ali a nutrição que Cristo nos dá. Para a gente produzir frutos para o Pai, que é o agricultor. E nós temos entendimento total. Que a partir de hoje, queridos, o seu papel é produzir frutos para Ele. Não olhe mais para você como você tem olhado. Não olhe mais para a sua vida pensando nos seus resultados. Comece a entender qual que é a missão que o Senhor tem para você. E entenda que essa missão ela é maior do que você. Nós já vimos testemunhos de pessoas que renunciaram sonhos pessoais para viver a missão de Deus. Um dia eu fui numa igreja com o Manuel, acho que o Manuel foi pregar, eu estava ministrando louvor com ele. Acabou o culto, veio uma menina vender trufa R$1. Chegou pra gente, né? Ô pastor, pai, tudo bem? Você não quer comprar uma trufa R$1? Ah é? Nossa, que bênção tal. Eu estou vendendo trufa porque eu quero fazer escola de missões. Aí Manuel olhou pra minha cara, não tem nada a ver com a gente, tá gente? Manuel olhou pra minha cara,
gente não tem nem condição, cara, de receber oferta nenhuma aqui e tal. E não porque a gente pede, é porque às vezes a pessoa vem e te honra. Ah, você veio aqui, paga teu combustível, sei lá. Cara, o que a gente tinha naquele dia, a gente deu na mão daquela menina, cara, porque a fé dela em fazer a missão que Deus deu para ela era tão grande. A fé dela em querer viver o propósito de Deus ali, cara, de R$1 em R$1, vendendo bombom ali, juntando, para viver a missão de Deus, aquilo que queima no coração dela, o chamado que Deus tem para ela. E às vezes a gente fica tão preocupado, quando Deus me der o recurso, eu vou fazer tal coisa. Quando Deus fizer não sei o quê. Querido, quando Ele gera um clamor no teu coração, pode ter recurso, não pode ter, pode faltar, pode não faltar. Aquilo te incomoda, aquilo te consome, enquanto você não cumpre, você não tem sossego. Então a nossa vida congregacional hoje, ela não se resume nos cultos que nós vamos, mas ela se resume o que nós fazemos com o que nós recebemos nos cultos. O que nós fazemos com aquilo que é liberado sobre nós. Todo o alimento que Deus dá para o seu pastor e que ele te serve para comer, de que serve para você? E sabe por que o Espírito fala isso, querido? Porque tem muita comida estragando. Tem muita comida estragando. Às vezes a gente tem tanta fome, e a gente não pega desse alimento e reparte na cidade. Porque sempre quando Deus dá uma palavra num altar, ela não é só para você comer, ela é para ser levada. Ela é para ser carregada com você. Cada culto que você vai embora, isso você nunca mais vai esquecer. Cada culto que você vai embora, você vai satisfeito e com uma marmitex. Quem aqui já foi num restaurante japonês? Não rodízio, tá? Mas aqueles lá, tipo assim, você paga, sei lá, 300 num prato, vem um salmão gigante, shimeji e tal. Aí, cara, você come, os caras que estão na mesa com você come. Aí na hora que você termina de comer, você fala assim, irmão, sobrou meio salmão, velho. O que a gente faz? Vamos largar aqui não, cara. Vamos levar embora. Vamos comer amanhã, vamos comer mais tarde. Vamos dar para alguém no caminho, mas aqui a gente não deixa. Por quê? Porque aquilo que você se alimentou é valoroso, é precioso. Então você não pode deixar para trás uma comida preciosa. E às vezes a gente está num culto, nosso pastor ele vem e libera uma palavra poderosa sobre a nossa vida, um alimento precioso. A gente pega esse alimento, leva para casa, põe em cima da pia, dá 2 dias, 3 dias, aí você fala assim, não dá mais para comer, já está ruim, joga fora. Você não repartiu o alimento com ninguém. Você não comeu mais desse alimento. Ou mais profundo ainda, imagina você comer uma vez por semana. Quem faz jejum semanal aqui? Tem gente aqui que faz jejum semanal. Você janta no domingo, depois você só janta no outro domingo. Sabe por quê? Porque você vem para o culto, você janta, depois você não come mais nada a semana inteira. Porque você fica esperando sempre teu pastor estar ali te servindo o prato. Em casa, rapaz, você não sabe abrir a Bíblia em casa, ler uma palavra, se alimentar em casa. O Senhor ele nos nutre, mas nós precisamos nos nutrir dele também. Nosso pastor nos alimenta, mas nós precisamos também nos alimentar. Porque, querido, quem precisa ficar recebendo comidinha na boca só é bebê. Estou com um filho pequeno em casa lá, se não der para comer, não come. Se a gente for trazer isso para um crescimento espiritual, quantos bebezão tem aí que se pastorzão não der papa, não come. E ainda mais se der carne com osso, tem que desfiar. Então compreenda algo, nós cantamos aqui, o poder de Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, o reino está dentro de vós. Olha o que você carrega, olha a sua identidade de filho, olha onde você foi enxertado na videira, olha as podas que o Pai te traz constantemente para produzir frutos.
O que mais nós precisamos para impactar a cidade? Nós precisamos crer no poder dessa palavra verdadeiramente e professar ela. É isso que nós precisamos fazer. Crer verdadeiramente e professar essa palavra. Porque Ele nos deu tudo o que precisamos para que nós venhamos a ser frutíferos aonde nós vamos. Então pega essa palavra, bota ela no teu coração e fala assim: a partir de hoje, eu quero viver a missão que Deus tem para mim. Eu quero viver o propósito que Deus tem para mim. Se você não sabe ainda, começa a dobrar o seu joelho todo dia e falar: Senhor, o que você quer de mim? Porque Ele fala aqui: não foi vocês que me encontraram, fui eu que encontrei vocês. Não foi você que veio até mim, fui eu que fui até você. Agora você diz: eis-me aqui. E você deixa Ele te mostrar o que Ele deseja fazer. E o chamado de Jesus, querido, não é um chamado de propostas, tá? Jesus nunca chamou ninguém fazendo proposta. Então não coloque propostas no seu currículo para serviço. Quando você preencher o seu currículo e der nas mãos de Jesus, você coloca assim: eis-me aqui para o que precisar. Tá? Não fique colocando propostas. Eu só vou se acontecer tal coisa. Eu só vou se receber. Eu só vou se tal. Eu só vou. Não. Jesus, quando chamou os seus discípulos, a palavra dele pontual: segue-me. Mas, segue-me. Aí lá na frente eles foram descobrir que eles estavam seguindo ele rumo à cruz, que é mais interessante ainda, né? Mas o chamado de Jesus: segue-me. Mas, Senhor, segue-me. Não tem propostas. Sabe por que ele não faz propostas? Porque o único motivo precisa ser Ele. Porque quando tem proposta, gera sentimento de interesse. Mas quando nós estamos ali só por causa dEle, independente da situação, você está seguindo Ele. Por isso que as adversidades não nos param. Porque simplesmente Ele nos chamou com uma simples palavra: segue-me. Por que você não para? Porque eu não tenho proposta. Meu negócio é Ele. Aonde Ele for, eu vou. Aonde Ele me chamar, eu vou. Eu não vou parar. Eu sou decisivo na minha atitude. Eu sou decisivo na minha escolha. Eu não oscilo. Por quê? Porque Jesus não me chamou com propostas. Ele me chamou para segui-lo. E isso é suficiente. Então Jesus, Ele é suficiente para nós. E nós somos totalmente dependentes dEle. E isso nos basta. Não precisamos de nada além dEle para cumprirmos a sua missão. Ele, por si, nos dá tudo o que nós precisamos. Até porque, para o ramo produzir uvas, ele se alimenta da própria videira. Então, a nutrição que eu recebo é de Jesus. Se a tua motivação para qualquer coisa que você for fazer não vir da videira, o teu fruto não é para Ele. Por isso que nós somos enxertados e colocados lá. Amém?